Meus irmãos, nesses 2 próximos domingos, hoje, melhor dizendo, semana que vem, Deus colocou no meu coração para trazer à igreja a palavra de um profeta, ou a história de um profeta que vai certamente abençoar a gente neste momento que nós estamos vivendo como congregação. Esse momento maravilhoso que Deus tem nos abençoado, em que nós temos sentido a boa mão do Senhor, e sabendo que Deus tem muita coisa boa para fazer entre nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 2. Nós vamos começar esta minissérie hoje, vamos terminar na próxima semana, que certamente será uma semana, um domingo muito especial. E esse texto, irmãos, tem tudo a ver com a ideia de reconstrução. Esse é o tema que eu quero abordar nesta noite. Como a gente faz para reconstruir? O nosso Deus é um Deus que constrói, mas também é um Deus que reconstrói. Muitas vezes, irmãos e irmãs, Deus constrói e o homem destrói. Muitas vezes o Senhor opera de maneira tremenda, levanta edifícios na sua graça, mas com os nossos pecados e fragilidades nós destruímos as coisas. Mas o que temos que dar graças agora é a misericórdia de Deus, que está sempre disponível para reconstruir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você tem alguma área, alguma coisa da sua vida que você hoje está precisando da bênção da reconstrução. E a história de Neemias, profeta levantado pelo Senhor, é uma história de reconstrução. Você vai gostar tanto desta pequena leitura, deste introito, que você, tenho certeza, vai ter a curiosidade de ler o restante do livro. No mês de Nisan, 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas.
Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale da direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, destruído, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro, e finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquem mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, eu queria que vocês pudessem olhar o verso 18, aonde Neemias questiona e pergunta pela vontade, pelo arbítrio daquelas pessoas que o seguiram, se eles estavam dispostos a reconstruir. E a resposta que aquelas pessoas deram está aqui no verso 18, na segunda parte, na parte B, como dizíamos. Eles disseram: sim, vamos começar a reconstrução. Eu queria que a igreja pudesse repetir esta frase comigo. Vamos lá, gente. Sim, vamos começar a reconstrução. Minhas irmãs, por favor. Sim. Os homens, sim. Toda a igreja, bem forte. Sim. De novo, sim. Vamos? O mês de Nisan era abril, 4 meses depois, equivalente a abril no nosso calendário, 4 meses depois. 4 meses depois de quê? 4 meses depois que Neemias estava exatamente como prisioneiro no palácio, ele que fora levado cativo. Nós estamos falando em 445 anos antes de Cristo, quando então os babilônicos destruíram Jerusalém, derrubaram seus muros, queimaram suas portas, desonraram a cidade, mataram muita gente e outros foram presos. E entre os prisioneiros está Neemias, até que chega na prisão o seu irmão, um irmão de sangue chamado Anani.
E ele pergunta a Anani: Anani, como está Jerusalém? Como está a nossa cidade? E meus irmãos, Anani dá o seguinte relatório a Neemias: a nossa cidade está em grande miséria e opróbrio. A nossa cidade está destruída. Os seus muros foram destruídos. Naquela época, os muros de uma cidade simbolizavam a fortaleza da cidade. A cidade foi invadida, as casas foram queimadas e as suas portas. As portas também foram incendiadas. As portas de uma cidade era simbologia de honra. Portanto, irmãos, quando Anani traz o relatório, dizendo que muita gente estava morta, que a cidade estava em miséria, ele está dizendo ainda duas coisas: Jerusalém está destruída, Jerusalém está desprotegida e a nossa honra foi completamente queimada. A Bíblia diz, e você pode ler isto no capítulo 1, nós lemos agora o capítulo 2, mas você pode ler o capítulo 1, que quando Neemias ouviu o relatório, ele se senta e começa a chorar. Mas ele não só chora, ele ora. Não adianta, meus irmãos, ficarmos às vezes apenas chorando os problemas da vida. Podemos chorar, vamos chorar, nós somos humanos para chorar, mas além de chorar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha com graça e com intervenção. O capítulo 1 traz a oração fantástica que Neemias fez, clamando a Deus por misericórdia. E o capítulo 1 termina de uma maneira estranha. Quem lê o capítulo 1 não vai entender, porque preste atenção, ele simplesmente vai terminar o capítulo 1 dizendo o seguinte: Senhor, que eu ache graça diante deste homem. De quem ele está falando? O que é que estava no coração deste servo do Senhor? É por isso que eu preciso não apenas ler o capítulo 1, eu tenho que ler o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e sucessivamente para entender essa história magnífica do Velho Testamento. Ele está pedindo a Deus, e Deus já havia colocado no coração de Neemias um projeto. Olhem para cá, irmãos. O nome desse projeto era Projeto de Reconstrução. E você vai pensar, mas como, pastor? Como que pode um homem prisioneiro, morando no palácio do rei inimigo, escravo, aquela época, diz o capítulo 1, copeiro do rei, numa posição difícil, escravizado, se comesse uma coisa envenenada, morreria o copeiro, mas não o rei. Como este homem seria um líder da reconstrução? Irmãos, Deus escolhe quem Ele quer, como Ele quer, e faz do jeito que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então escolheu Neemias, colocou o projeto louco no coração de Neemias, e Neemias está orando por isso. Se você tem um projeto na sua vida, se você tem um plano na sua vida, se Deus o está aprovando, coloque este plano diante de Deus em oração, clame ao Senhor, interceda, coloque o joelho no chão, a boca no pó e peça a Deus que Deus lhe dê discernimento espiritual para que você entenda se este projeto vem de Deus e você deve ou não prosseguir nele. Foi isso que Neemias fez. Ele se coloca diante de Deus, ele começa a clamar. Agora, irmãos, depois dessa pequena introdução vem o capítulo que lemos, o capítulo 2. Eu quero que vocês pontuem algumas coisas importantes, movimentos importantes. E eu vou tirar 7 movimentos aqui, que aconteceram na vida de Neemias, e que você vai anotar agora. Primeiro movimento: o rei inimigo percebe a sua tristeza. O que você tem, Neemias? Você nunca serviu na minha presença com este semblante, e você nem está doente. O que você tem? O que é que está passando com a sua vida? Interessante, irmãos.
como Deus desperta aquele homem que não era temente a Deus, aquele homem que adorava deuses estranhos, mas quando Deus tem um projeto que é dele, quando Deus quer reconstruir, quer fazer alguma coisa, Ele quebra todas as barreiras do diabo e do inferno, mas aquilo que Deus projetou vai acontecer. A minha palavra não volta vazia, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar, e Deus vai cumprir sua promessa. E moveu o coração de Artaxerxes: o que tens, Neemias? Neemias, com humildade, diz ele assim: como eu posso estar bem, meu rei? Como eu posso estar bem, se a cidade dos sepulcros de meus pais, lá em Judá, está em grande miséria e desprezo? E naquele momento, veja o que o rei pergunta para o escravo. Só Deus faz isso. Vejam o que o rei pergunta para o seu escravo, escravo de confiança. Se não fosse de confiança, ele não trabalharia na copa, ele não trabalharia com a comida que o rei ia comer. E o rei agora pergunta ao escravo: o que você gostaria de pedir? Irmão, só Deus faz um negócio desse. E Neemias então vai pedir: já que o Senhor permitiu, eu queria que o Senhor me autorizasse, me liberasse, que eu fosse até a minha terra, que eu voltasse a Jerusalém, e que eu pudesse reconstruir aquela cidade. Irmãos, há uma frase aqui que se repete no capítulo 2 várias vezes, que torna o projeto que parece impossível ser possível. Você sabe qual é a frase? A boa mão do Senhor estava sobre mim. Toda vez que a boa mão do Senhor está sobre nós, nossa vida, nossa casa, nossos projetos, a bênção do Senhor virá e Deus vai honrar. E naquela hora, Neemias é interrogado: o que queres me pedir? Segundo momento, agora eu vejo um profeta ousado. Irmãos, eu fiquei pensando quando estava refletindo aqui, se um profeta tem ousadia diante de um rei inimigo, eu quero dizer para você, olhe para o pastor, que você nas suas orações tenha ousadia diante do seu Pai, que você abra o coração diante do seu Pai, que você conte tudo diante do seu Pai, o seu Deus, aquele que te sustenta, aquele que te abençoa. Eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, disse Jesus. O Senhor é o nosso amigo. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos abrir o nosso coração com aquele que é o nosso maior amigo. Irmãos, eu estava olhando aqui o pedido de Neemias. Neemias caprichou. O rei perguntou: o que você vai me pedir? Ele começa: eu quero ir para Jerusalém. Quanto tempo você vai ficar? Não sei. A rainha do lado dele: eu preciso ir. Nós estamos falando, não é de um executivo que vai fazer uma viagem a um país. Nós estamos falando de um escravo de confiança, e que podia talvez estar armando alguma coisa contra o reino. Não, ele não estava armando contra o reino. E naquela hora ele pede: me deixe ir até a minha terra. E ele vai mais fundo: me dê cartas, para que cada vez que eu passe numa província, num campo, num território, eu mostre aos governadores daquele lugar que por tua autoridade e por tua autorização eu estou passando por aqui, e com isso eu chegarei mais rápido. Terceiro, ele pede também uma carta para que possa ir até a floresta retirar material para construção, madeira. Irmãos, vejam isso. Ele pede para ser liberado do cativeiro, ele pede para ir até aquela cidade, ele pede carta para que os governadores o deixem passar o meio das aldeias, e agora ele pede o material de construção. Mas, gente, como se isso não bastasse,
e me faz lembrar um texto do Novo Testamento que você conhece, que o Senhor é capaz de fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Neemias pediu cartas, Neemias pediu material de construção, Neemias pediu liberdade, mas o rei lhe deu mais. O rei deu a Neemias uma escolta, e aquele escravo agora ia cercado de pessoas para lhe proteger. E ainda, meus irmãos, oficiais do exército, vejam isso, e cavaleiros, iriam escoltar Neemias até que ele chegasse na cidade de Jerusalém. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a boa mão do Senhor estava com ele. A boa mão do Senhor, diz assim, ó, a boa mão do Senhor está comigo. A boa mão do Senhor está comigo. A boa mão do Senhor está comigo. E quando a boa mão do Senhor está comigo, Deus faz na sua vida muito mais do que você está pedindo. Ele teve ousadia. Terceiro, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, ele consegue a liberdade, Deus ouve a sua oração, a boa mão de Deus está sobre ele. Mas o terceiro momento aqui que eu chamo a atenção, é que foi nessa hora que aconteceu o primeiro movimento de oposição. Versículo número 10. Se levantam 3 mensageiros do inferno. Eu não sei quantos mensageiros do inferno se levantam para destruir, para atrapalhar seus projetos, contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra o seu ministério, contra os seus negócios, mas aqui levantaram 3. Um chamava-se Sambalate, não bote nome de criança de Sambalate, é governador de Samaria. O outro chamava-se Tobias, governador das terras de Amon. E o outro era um homem chamado Gesem, chefe dos árabes. Vejam então, irmãos, que neste momento em que Neemias está começando o projeto da reconstrução, em que ele ora a Deus, e as coisas estão com as portas abertas, vai surgir obstáculo e obstáculo do inferno, e Deus permitiu. Irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui? Sambalates, Tobias e Gesem. O que Deus está dizendo para nós é que oposição nós enfrentaremos. Toda pessoa que está na obra de Deus, no projeto de Deus, reconstruindo, trabalhando, investindo, ela vai enfrentar oposição, porque o inferno se levanta, o inimigo usa pessoas para destruir a obra, para atrapalhar a obra, para atrapalhar a sua casa, para perturbar a sua família, para disturbar o seu trabalho, para afetar a sua saúde. Ele se levanta, mas tenham certeza de uma coisa: assim, com a velocidade que ele se levanta, ele será destruído, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso, meu irmão? Sambalate, Tobias e Gesem se levantarão contra você, mas não terão a vitória, mas vão se levantar. E talvez aquela pergunta clássica: por que Deus deixa? Deus deixa para que nós possamos aprender a guerrear. E a nossa guerra, gente, a nossa guerra é a guerra da oração e das armas espirituais. A nossa guerra não é a nossa arma, não é a arma dos homens, não são os armamentos humanos. A nossa arma e a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades do inferno que se levantam contra nós, mas que o Espírito Santo de Deus revista a sua vida e que faça você ser vitorioso, batalhando contra tudo aquilo que tem se levantado contra os projetos de reconstrução. Quarto momento importante, quando Neemias começou a agir, uma coisa linda que acontece aqui, é que Neemias, gente, não se abala
ele não se amedronta diante de Sambalate, Tobias e Gesem. Versículo 11 a 20, ele começa a agir. Presta atenção. Se você tem um projeto de Deus na sua vida, se você tem um desafio do Senhor para você, que você possa agir em nome de Jesus. Não adianta às vezes, amados, estarmos somente orando. A oração é a base, oração é o fundamento, oração é o primeiro momento, mas nós temos que agir, nós temos que andar, nós temos que ir em direção ao nosso alvo. Portanto, faça a sua parte e Deus certamente fará dele. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias não diz a ninguém. Tem horas que tem que ser assim. Tem horas que o projeto e a visão ficam no coração do servo de Deus, fica no seu coração. E disse Neemias: eu não disse a ninguém o que o Senhor tinha me revelado. Não era o tempo, não era o tempo de passar a visão, não era o tempo de mostrar todas as coisas. E agora ele faz o seguinte: ele pega o e ele vai para os escombros de Jerusalém. A Bíblia diz que era noite e Neemias caminhando pelos escombros. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está vendo exatamente o estrago que Jerusalém tinha ficado. Ele está vendo a necessidade de Jerusalém. Ele está vendo o quanto ele precisava da graça de Deus para reconstruir aquela cidade. Deus às vezes mostra para você o tamanho do estrago, mas ao mostrar o tamanho do estrago, não é para te desanimar, é para que exatamente você se prepare e se fortaleça para essa grande obra que Deus estará colocando nas tuas mãos. Saiu Neemias com seu animal e foi verificar. O texto diz que houve um lugar que ele não podia passar. Ele volta e entra por uma outra porta. Neemias, de maneira meticulosa, cuidadosa, vai olhando tudo que ele precisa fazer. Deus vai enchendo o seu coração. Irmãos, quando nós temos algo a fazer, quando Deus nos dá uma missão, quando algo tem que ser reconstruído, Ele mostra a necessidade, Ele mostra a destruição. Muitas vezes diz assim: olha aí, é por isso que eu quero você na minha obra, é por isso que eu te escolhi, é por isso que eu estou te chamando. Olha a necessidade dessa cidade, olha a necessidade dessas pessoas, olha o tamanho da destruição, e você verá o quanto eu te usarei para glorificar o meu nome. Depois daquela inspeção da madrugada, vem o quinto momento importante, quando Neemias, ele vai então convocar o povo para reconstruir. E ele convoca um a um. Sabe o que isso ensina? Olhem para mim: nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhum líder, nenhum pastor, seja quem for, ninguém faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus é feita na congregação, pelo povo de Deus, pela igreja de Deus. Não era Neemias que ia simplesmente construir ou reconstruir. Ele precisava do povo. Ele desafia o povo. Ele faz um apelo diante do povo. E é nesse momento que o povo responde: sim, sim, nós vamos reconstruir. Repitam isso, igreja: sim, nós vamos reconstruir. De novo, gente: sim, nós vamos reconstruir. A ação de Deus a partir da disponibilidade do coração das pessoas. Uma igreja com coração na obra, um povo com coração na obra, uma igreja em unidade, ninguém segura, porque a boa mão do Senhor é sobre ela. Ele conta, e para animar,
para motivar, Neemias conta para aqueles líderes que estavam com ele a experiência com o rei. Eu fui ao rei, o rei me perguntou o que estava acontecendo, eu disse o que estava acontecendo, ele me deu material para construção, me deu carta para os governadores e fez mais. Ele conta como testemunho para que ele pudesse sair. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, minha irmã. Deus te colocou aqui para você reconstruir. Deus colocou uma obra na sua mão. Deus colocou um ministério na sua mão. Se você está respirando, você tem ministério. Não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a sua experiência, se o Senhor salvou você e você está aqui, Deus tem um ministério para a sua vida, que vai provocar a reconstrução de vida de pessoas, de lares de pessoas. Mas a gente precisa responder sim. A gente precisa dizer a mesma coisa que aquelas pessoas disseram a Neemias: sim, nós estamos aqui para reconstruir. Você está aí para reconstruir? Você está aí para reconstruir? Então diga amém e diga sim a Ele, em nome de Jesus. O sexto momento dessa história, estamos chegando na linha final desta reflexão. Essa resposta do povo não é uma resposta comum, mas é uma resposta incendiada. Versículo 18. Nós vamos começar. O povo se enche de coragem, o povo se enche de motivação. Irmãos, por que será que Deus está permitindo e autorizando que nós venhamos a reforçar o nosso time ministerial? Por que será que o Senhor está nos chamando como igreja? Primeira igreja batista brasileira em Orlando. O Senhor está fazendo, o Senhor está mostrando. Primeiro, às vezes a gente tem que arrancar entulhos. E às vezes a gente não sabe quanto tempo leva para arrancar os entulhos. Primeiro se fecha as feridas. Primeiro se restaura as coisas, para que depois o Senhor abençoe e comece a dar efetivo crescimento. Eu tenho certeza que esse tempo todo Deus tem feito isso. Nos fez ver, nos fez entender, nos fez compreender a dimensão da obra. E agora, mediante a resposta daqueles que amam a casa do Senhor, daqueles que têm visão da obra do Senhor, daqueles que reconhecem o chamado do Senhor. Então, à medida da nossa resposta, Deus tem para nós uma grande obra e um grande projeto nesta cidade, onde nos plantou para glorificar o seu santo nome. Você acredita nisso? E por fim, o sétimo e último movimento dessa história, que eu continuarei, atenção, domingo que vem. Quero convidar você, que vai ser um domingo muito especial. Veio outro sinal de oposição, versículo 19. Irmãos, interessante, por que a Bíblia mostra essa vontade de Sanbalat, de Tobias, de Gesem, de prejudicarem a obra? A Bíblia está mostrando para nós que o diabo não desiste, que acaba uma batalha, começa outra, que ele está sempre pronto para destruir, para derrubar. Ora usando uma estratégia, ora usando outra estratégia, para desanimar a sua vida, para fazer você desviar do projeto, daquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família, ou para a sua igreja. Os opositores agora vêm com uma outra postura, de deboche, de questionamento. E agora eles fazem uma coisa mais grave, porque sempre o segundo ataque é pior que o primeiro. Anote isso.
Sempre o segundo ataque é pior que o primeiro. Eles começam a colocar Neemias como subversivo. E dizem o seguinte: vocês que estão aqui reconstruindo, e você, Neemias, você está indo contra a ordem do rei. Veja isso. Ele está naquele momento tentando esmorecer a força. Olha aqui, meu líder, você é humano como Neemias. O inimigo vai sempre tentar esmorecer a sua força, tirar a sua motivação, sugar a sua energia, adoecer o seu psiquismo, para que você pare de reconstruir, para que você não continue. Mas em nome do Senhor que te chamou, em nome do Senhor que te fez andar sobre os escombros, em nome daquele que te guarda, em nome daquele que te fortalece, em nome daquele que te batizou no Espírito, você vencerá. Não desista, não desista, não desista. Versículo 20 demonstra toda a confiança de Neemias em Deus. A afirmação da reconstrução. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Quando Neemias olha para aqueles homens tentados, provocados, aqueles homens que estavam ali recebendo palavras de desestímulo, ele diz assim, verso 20: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Você crê nisso pela fé? O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Louvado seja o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Confiança, fé, afirmação, certeza. Mesmo quando pessoas duvidam de você e do seu caráter, aqueles que estão nas mãos do Senhor vão levar a reconstrução à frente. Aqueles que estão nas mãos do Senhor vão fazer a obra. Neemias chega em Jerusalém com a bênção de Deus, gente. Deus ouviu sua oração, Deus ouviu seu clamor, Deus lhe deu material de construção, Deus lhe deu cartas, Deus lhe deu velocidade, Deus lhe deu gente, Deus lhe deu escolta, e Deus vai prover tudo isso na sua vida. Deus falou com você? Está disposto? Ou você vai aceitar os entulhos? Ou você vai aceitar que os inimigos derrubem seus muros? Ou você vai aceitar a vergonha? Não. Seja o que tem acontecido em algum momento, você é serva do Senhor. Vá para o joelho, vá para a oração e diga: Senhor, eu quero, eu me submeto a que o Senhor reconstrua os muros derrubados de minha vida. Eu já vi, irmãos, eu já vi muitas pessoas que viraram escombros, que o inimigo pisou, que a humilhação foi grande, que a desonra tomou conta. Eu já vi, mas já vi Deus pegar essa gente quebrada e com humildade, e reconstruindo tijolo a tijolo e colocando de pé, e fazendo delas um vaso novo. Aleluia. Quando Deus pegou aquele Saulo no caminho de Damasco, ele pisou, ele cegou, mas disse a Ananias:
este é vaso escolhido e eu vou usá-lo na evangelização do mundo. Ele será meu missionário diante dos gentios. Como que um homem semi-destruído, pisado, podia se levantar e podia ser quem foi? O maior escritor do Novo Testamento, um homem fantástico, usado por Deus. Sabe quem faz isso? O Deus da reconstrução. Aleluia, o Deus da reconstrução. Você não pode aceitar os escombros. Você não pode aceitar os escombros, porque você é filho, filha do Deus Altíssimo. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu queria que você agora estivesse orando, colocando a sua vida diante de Deus. E eu quero fazer a pergunta de Neemias: você quer reconstruir ou não? Você quer colocar a sua vida para reconstruir e para levantar cada tijolo que foi pisado, cada pedra que foi jogada? E eu vou dizer mais a você, irmão, minha irmã: Deus vai dar todas as ferramentas que você precisar, e vai mover quem Ele quiser mover, para que você reconstrua. Aleluia. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor, vamos adorar, nosso ministério de adoração. E eu quero dar o privilégio, isso é um privilégio, é uma oportunidade para a gente dizer sim, como Neemias deu a oportunidade para aquele povo. Vocês querem? Vocês querem? Sim, nós vamos reconstruir. Eu e nenhuma outra pessoa da igreja precisa saber o que você quer colocar para Deus reconstruir. Eu não preciso saber. Eu sei das coisas que eu preciso reconstruir. Deus sabe o que você precisa. Mas eu queria convidar você a, se você estiver disposto a dizer sim, Senhor, eu quero reconstruir, eu coloco a minha vida nessa reconstrução, que você saísse do seu lugar e viesse para a gente orar logo após o nosso cântico. Enquanto a gente canta, pode sair do seu lugar. Se isso, o Espírito toca-lhe o coração. Se essa palavra foi para você, se o Espírito falou contigo, você vem. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus vai usar a sua vida, tenha certeza. Na batalha você vai permanecer em pé. Permanecer em pé pela fé. Graças a Deus. Diga isso: na batalha permaneceremos em fé. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, Não temerá o nosso coração. não temerá o nosso coração. A esperança nasce como luz. A esperança nasce como a Deus é por nós, Ele é o vencedor. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, Em seu eterno em amor. seu eterno amor,
Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença como reconstrutores. Estamos prontos, Senhor, para reconstruir aquilo que foi destruído. O Senhor sabe as áreas da vida de cada um, a situação pessoal. Também colocamos a nossa situação como Teu povo. Ó Deus, reconstrói os muros derrubados. Nos dê disposição, forças, motivação espiritual, unção do Espírito Santo, para que possamos fazer esta tão grande obra, Senhor. Pai, coloca no coração do Teu filho e da Tua filha essa noite disponibilidade, vontade para fazer aquilo que vem do Senhor. Que não haja medo de Sambalate, que não haja medo de Tobias, daqueles que se levantam para dizer e fazer mal contra nós, mas que a certeza da vitória tome conta do nosso coração pela fé. Que o Senhor fortaleça agora, Senhor, que o Senhor unja, que o Senhor encha cada pessoa que está aqui da força do Senhor. Ó Senhor, fortalece-nos na força do Teu poder. Ó Pai, os jovens se cansam, até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e como águias voam alto. Faz isso, Senhor. Traz um renovo, traz uma vontade tremenda de continuar e de reconstruir. Não nos deixa desanimar, Senhor, mas abençoa, porque há muita obra a ser feita e o Senhor quer nos usar, seja dentro da casa ou seja na obra da igreja de Cristo. Pai, usa-nos, toma-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Vocês que vieram à frente, repitam com o pastor: sim, nós vamos reconstruir. De novo, sim, nós vamos reconstruir. Toda a igreja, sim, nós vamos reconstruir. Aleluia. Que Deus te abençoe. Continue adorando e cantando esse cântico ao Senhor. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Os seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, oh, aleluia, Jesus, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Que você possa dizer todos os dias dessa semana: sim, eu vou reconstruir. Aleluia, Deus te abençoe.